Laiola é delegado do Meio Ambiente em Curitiba e representa a causa animal no estado do Paraná. Tem história, né? Trabalhou vínculo aqui com Foz do Iguaçu e aproveita o registro, acompanhado aqui também pelo delegado Amadeu Trevisan. Amadeu Trevisan, se alguém achar uma cidade que ele não trabalhou como delegado no Paraná, ganha um prêmio, porque ele trabalhou em tudo que é região. Delegado, escritor, Em muitas áreas. jornalista. Você está falando de quem? Do Amadeu? Ele trabalhou em tudo que é canto no Paraná, tem uma larga folha de serviços prestadas, não está mais na diretoria do bem-estar animal aqui em Foz do Iguaçu. Mas conosco, Matheus Laiola, que então é delegado do Meio Ambiente em Curitiba. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. E sobrinho do Amadeu, né? Irmão da minha mãe. Então, quando eu venho para Foz do Iguaçu, eu fico aqui, venho aqui, passa calor, né? Porque a gente está acostumado com o clima de Curitiba, né? Nossa, eu cheguei ontem, meu Deus, estava fervendo aqui, né? Você faz muito estrago na dispensa lá do tio, quando chega para cá, passa uns dias lá e elimina um monte de comida da dispensa do Bem isso Amadeu? mesmo, bem isso mesmo. Panetone ali, tudo, né? E já... É bem isso mesmo, mas é muito gostoso estar de volta aqui. Eu adoro Foz do Iguaçu. Eu trabalhei aqui no ano de 2012, ali no Porto Meira, né? Que era a Delegacia Especial do Adolescente. E é um local que eu me identifico muito. O que é que faz um delegado do meio ambiente em Curitiba e o que representa em termos de estado do Paraná na causa animal? Na verdade é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná, né? Cuja sede é em Curitiba. Tá. Então a gente tem atribuição... Isso, a gente tem atribuição em todo o estado. Se tiver um crime ambiental em Paranavaí ou em Foz do Iguaçu, a gente tem atribuição para agir, porém por questões lógicas de recursos humanos, a gente acaba não se deslocando nesses locais, mas sim auxiliando o delegado ou a delegada local, né? Então, se houver um fato aqui em Foz do Iguaçu, a gente entra em contato com a autoridade local e começa a auxiliá-lo na investigação, e se o caso for extremamente grave e precisar de um apoio físico, a gente tem condições de vir assim, de vir até o local, né? Então, o que a gente faz basicamente é investigar crime ambiental contra a flora e contra a fauna. Então a gente investiga desmatamento, poluição, e aí, por questões pessoais, eu acabo divulgando mais nas minhas redes sociais a proteção animal, né? Mas isso não quer dizer que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente apenas faz proteção animal, faz, como eu disse anteriormente, combate flora e fauna. Perfeito. Dante Quadra entra na conversa com o nosso convidado. Delegada, e acabou que o senhor ficou conhecido justamente pela causa animal, né? Que é o que chama mais repercussão e é o que as pessoas também se comovem muito. Sim, né? sim. Agora, é assustadora a quantidade de casos de maus tratos aos animais, né? Talvez aqui em Foz do Iguaçu as pessoas não denunciem, tem muito, né? Talvez não denunciem tanto para a delegacia, questão de distância, mas tem um trabalho de proteção, inclusive Foz tem muitas cuidadoras, né, protetoras dos animais, justamente por isso. Então, a gente vê muito por rede social, as pessoas postam foto, divulga o cachorro maltratado, numa situação deplorável. É grande o número, né, desse tipo de caso. É grande. Talvez Foz do Iguaçu não tenha tantos casos em evidência pela ausência de uma delegacia, de um setor especializado de proteção animal. Se tivesse dentro da unidade, dentro da delegacia, um setor especializado, com certeza iriam aflorar muito mais denúncias. Eu digo isso porque quando a gente chegou na Delegacia do Meio Ambiente, tinham poucas denúncias, a gente começou a divulgar as nossas ações, a população começou a adquirir confiança, e aí hoje é o caos a DPMA da quantidade de denúncia, porque hoje em dia todo mundo tem um telefone, consegue tirar foto, fazer vídeo, entra no sistema do Disque Denúncia do Estado, começa a denunciar. Então, quanto mais credibilidade tem a unidade, a gente acaba recebendo mais denúncias, né? Mas assim, não é apenas Foz do Iguaçu, a gente está falando de todos os municípios, 5.000 e poucos municípios do país, né? Então, assim, infelizmente, é uma realidade que a gente combate, sabe que nunca vai conseguir acabar, nenhum crime a gente consegue acabar, é utópico isso, né? Mas cabe a gente fazer a nossa parte, reprimir e também educar as pessoas, porque muitas vezes os maus tratos acaba acontecendo sem a intenção do tutor, do dono do animal ali, né? A gente fala do tutor uma questão mais técnica, né? Porque muitas vezes falta conhecimento.
Às vezes a gente chega no local, tem lá um senhor ou uma senhora de 80 anos de idade que o cachorro dele ou dela tem 10 anos ali numa corrente e nunca ninguém falou para esse senhor, para essa senhora que não pode viver numa corrente curta igual o animal vive lá. Então, a gente acaba fazendo essa orientação, deixando um prazo para a pessoa se adequar, não é simplesmente chegar lá e sair prendendo todo mundo. Lógico, quando a gente identifica que há uma intenção, uma maldade ali da pessoa de praticar o crime, não existe essa orientação. Mas, no geral, acredito que uns 80% das nossas ocorrências, a gente deixa essa orientação para a pessoa e a pessoa não obedecendo, aí sim a gente acaba partindo mais para a parte policial, né? Então, a gente tem esse caráter educativo, orientando as pessoas a melhorar a qualidade de vida do animal que reside ali no local. Não tem delegacia de meio ambiente em Foz do Iguaçu da Polícia Civil. Isso não quer dizer que não dê para punir quem causa os maus tratos, né? Quem que a população pode denunciar a nível de polícia, né? A gente vê muita denúncia para as protetoras, né? As voluntárias que fazem esse serviço de cuidar animais, cachorros, gatos na maioria, mas a nível de delegacia, a nível de polícia, quem que a gente pode se socorrer? Vamos falar aqui da região de Foz do Iguaçu, né? Se a população vê um crime de maus tratos e a população acha que está acontecendo esse crime, né? Ela tem a Polícia Civil local, não é porque não tem a Delegacia do Meio Ambiente física aqui, que a delegacia não pode e não deve atuar. Então, é que na DPMA em Curitiba a gente só faz isso. A delegacia local aqui tem atribuição também, então a pessoa pode entrar em contato com a Polícia Civil, deve entrar em contato com a delegacia local. A delegacia local tem a obrigação de investigar o crime praticado, seja qualquer crime, né? Então, maus tratos também. E se a pessoa visualizar um crime acontecendo, liga para a Polícia Civil, pode ligar para a Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Ministério Público também tem condição de investigar um crime praticado, né? Então, existem vários meios. Infelizmente, algumas pessoas se restringem apenas à rede social. Então, a pessoa chega lá, posta no Facebook, aí fala, mas ninguém faz nada, ninguém faz nada. Aí você vai ver no órgão público, não recebeu essa demanda. Então, tem que gerar essa demanda, para aí sim a pessoa reclamar, né? Então tem que gerar essa denúncia formal e aí sim chegar e falar, não, mas a autoridade não fez. Não fez por quê? Não fez por desídia ou não fez por excesso de trabalho, né? Então tem que gerar essa demanda. Reitero, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Ministério Público, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem bastante instituição que tem condição de fazer um trabalho da proteção animal local. O Mauro Bandeira diz aqui o seguinte: por mais delegados como o delegado Matheus, toda a vida legal. importa. Parabéns pelo trabalho em prol dos seres vivos sem voz. Cida Costa, entra na conversa. Doutor, é importante salientar também, aumentou um pouco mais o rigor para quem comete crimes. A punição está bem mais grave, mudou a partir de quando? Explica para a gente a questão da punição. Sim, Cida. Outubro do ano passado, houve uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, chamada Lei Sanção. Por que Lei Sanção? Porque o Congresso ele se adequa às necessidades da sociedade, né? Então, a partir do momento que a sociedade exige mudança, pressiona os legisladores e o legislador acaba alterando o texto legal. Houve um crime bárbaro em Minas Gerais contra um cachorro chamado Sansão, que as pessoas deram golpes de facão nas patas traseiras do animal, e em razão disso houve uma comoção muito grande e se alterou a lei ambiental. Então, desde outubro do ano passado, quem pratica maus tratos contra cão e gato acaba recebendo uma pena maior, uma pena até de 5 anos. Então, se a gente prender em flagrante alguém que maltratou um cão ou um gato, a gente leva para a delegacia e recolhe para o sistema penitenciário sem qualquer possibilidade de fiança. Então, existe um rigor muito grande desde outubro do ano passado. Na DPMA, ali em Curitiba, a gente acaba prendendo praticamente toda semana alguém, e aí a gente tem que ter um tato muito grande para a gente não praticar injustiça, né? Há uns 2, 3 dias nós fomos até um local, o cachorro estava muito mal, cheio de tumor pelo corpo, e só que a gente vê uma situação onde a tutora, a dona dele ali, estava numa miséria extrema.
A gente não pode criminalizar a miséria, né? Então, a pessoa falou, mas eu não tenho condição nem de comprar alimento para mim, eu não consigo levar no veterinário. E aí eu não vou chegar e colocar a cabeça dela na bandeja, porque se a gente chegar na rede social, tem que prender ou não tem que prender? 110% vai falar, tem que prender, tem que prender. Mas como que eu vou dormir se a pessoa não tem nem condição de comer, como que ela vai ter condição de levar o animal ao médico veterinário? Então, o que a gente faz? Ou o que a gente fez? Né? A gente retirou esse animal, levou numa clínica veterinária, a gente oficiou o município para ter um acompanhamento da assistência social, ver se ajuda essa pessoa, né? Então a gente tem que ter um tato muito grande para não cometer injustiça. Lógico que se essa pessoa tivesse agredindo o animal, tivesse matado com chumbinho, aí a realidade é diferente. Mas ela na omissão, mas numa omissão totalmente voluntária. E isso tem em Foz do Iguaçu, tem em qualquer município do país. A pessoa pega um animal ali e simplesmente não tem condição, em razão de crise financeira ou vários fatores, e é muito complicado a gente chegar e recolher para o sistema penitenciário uma pessoa dessa, né? Então a gente tem que ter esse bom senso acima de tudo e aí a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque por mais que essa pessoa não vá ficar muito tempo presa, mas uma noite que dorme na cadeia é muito pesado. E principalmente para quem não é aquele bandido. O bandido, vagabundo, tranqueira, passa um dia, 2 dias, 3 dias, não está nem aí. Agora, imagina um senhor, uma senhora de 60 anos, 70 anos de idade, recolher para o sistema penitenciário, ficar junto com a criminalidade, junto com o traficante, junto com o homicida ali, né? Então, a gente não pode perder a mão nesse sentido. Se não me engano, foi nesse inverno, acho que foi em Curitiba, que um casal chegou a ser preso porque o animal estava passando frio. Sim, então, aí que tá. Contigo, aí né? que tá. Assim, olha a visão. Foi preso porque o animal estava passando frio. Não foi bem assim. A gente. Não. Então, isso. Mas é interessante explicar. Era o dia mais frio do ano. Nós tínhamos ido há alguns meses no local, deixado uma orientação formal dizendo o seguinte, esses 2 cães precisam de tratamento, esses 2 cães precisam de casinha, precisa de coberta, eles estão em péssimo estado. Mas a gente estava na dúvida, e na dúvida a gente não prende, né? Então a gente deixou um papel falando, o seguinte, faça isso. A gente chegou no dia, que devia estar 0 grau, uma coisa assim, entendeu? Os cachorros pele e osso, pior de quando a gente havia deixado a orientação, não tinha abrigo, não tinha coberta, não tinha nada. E os cachorros estavam praticamente mortos quando a gente chegou. O que a gente fez? Desobedeceu a nossa orientação, está preso. Entendeu? Então a gente não vai chegar, porque não tem abrigo, eu vou sair prendendo todo mundo. De maneira alguma, porque não tem a coberta, de maneira alguma. O meu cachorro, ele dorme comigo na minha cama. Mas eu não posso exigir de todo mundo que faça a mesma coisa. Eu não posso exigir. Então, eu gostaria que todos fizessem isso. Mas a gente sabe, tem gente que deixa o animal fora de casa, no quintal. E eu vou exigir que tenha que ficar dentro de casa? Não. Eu vou exigir que dê um mínimo de dignidade àquele animal, né? E nesses casos, a gente orienta não obedecendo, a gente vai lá e aí a gente acaba prendendo. O Poder Judiciário acaba concordando com a legalidade disso, principalmente porque a gente já havia ido antes no local e muitas vezes as pessoas pagam para ver. Veio uma vez, não aconteceu nada, então não vai dar nada. Aí a gente volta lá, 0 graus, cachorros em pele e osso, tremendo de frio, sem qualquer tipo de condição. E aí tinha lá no varal várias cobertas, tudo, e os cachorros morrendo de frio ali, entendeu? Então, assim, é má vontade mesmo, entendeu? E é pagar para ver contra o poder público. Aí a gente acaba agindo de maneira mais rigorosa. Delegado, uma pergunta de um dos ouvintes aqui. Ele diz o seguinte: como hoje não existe mais a propriedade sobre o animal doméstico e sim a tutoria, É o que a gente o comenta. crime de furto de animal doméstico, de pet, perdeu objeto? Não, então, aí que tá. No começo eu comentei, né? Tutor e dono, né? Então a gente fala, não é a propriedade e tal, mas assim, do ponto de vista legal, se alguém subtrair um animal, acaba sendo o artigo 155 ali, né, do Código Penal, então existe ainda legalmente o crime de furto contra animal. Então, é uma discussão que provavelmente daqui 5, 10 anos vai ter alterado já a legislação, mas por enquanto a legislação atual se alguém subtrair um animal, acaba respondendo pelo crime de furto, sim. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que até veio aqui para mim. A gente tem um comércio de animal, né? Principalmente de cães de raça, gatos de raça, né? Também, pet. Também tem uma fiscalização em cima das pessoas de fazer, de fiscalizar
por exemplo, as cachorros, os animais, né, com relação à gestação. Tem um período de tanto tempo. Tem gente que ganha dinheiro com filhotes, né? Sim. Existe um crime também em algumas situações dessa? Isso, a gente já fez algumas operações grandes, a gente já fez já diversas ações em canis clandestinos, que a gente fala, né? Então, o que é o canil clandestino? É a pessoa que acaba criando os animais para venda. A gente não pode, não existe o crime de você criar um animal para vender no Brasil. O que existe é, se nessa situação ele atuar à margem da lei praticando maus tratos, e aí sim ele vai ser responsabilizado. Então a gente vai num canil e a gente encontra os animais em condições de maus tratos, ele vai responder pelo crime. Se a gente chega no canil e não existe condições de maus tratos, ele não vai responder. Então a gente já fez operações com vários mandados judiciais, né? E a gente chegou numa rede de pet shop que tinha mais de 50, 60 animais em péssimas condições. Então aí sim era um canil clandestino à margem da lei. Mas quem cria animal aqui no país sem praticar maus tratos não está praticando crime, porque não existe uma proibição, não existe uma lei federal proibindo a criação. Existe uma questão ideológica de gente que fala, mas não pode criar porque tem muito animal precisando de adoção. Existe isso, mas aí é uma questão não legal. Existe esse debate, eu posso estar aqui desse lado da bancada e do outro lado um criador debatendo se isso é moral ou não, sendo que tem milhões e milhões de animais a serem adotados, mas do ponto de vista legal, eu como delegado de polícia, a gente tem que agir de acordo com a legislação. Você criar não é proibido, você criar animal por si só não é crime, mas se esse animal for criado à margem da legislação praticando maus tratos, aí sim existe isso. Alguns municípios proíbem a criação. Por exemplo, Curitiba não pode criar cão e gato dentro da cidade de Curitiba. Mas é uma lei municipal. A pessoa que infringe isso acaba violando uma lei municipal. Não é crime. Crime é só com lei aprovada pelo presidente da República com poder de atuação no Brasil inteiro. Delegado Matheus Laiola, obrigado pela sua presença conosco aqui na Cultura hoje. Valeu, a gente está à disposição de vocês e uma boa tarde aí para vocês.